Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa virada de ano? Feliz Natal, um excelente ano novo para todo mundo. Seguinte, vamos conversar sobre o mercado de transferências, esse mercado que agita sempre as pré-temporadas do futebol brasileiro e também o nosso meio de temporada. Oficialmente, a janela de transferências começa na segunda-feira, dia 5, né, mas a gente já vai ter jogos no dia 6. Então, para de precaver isso, eu vou trazer aquilo que se concretizou na segunda-feira, mas antes eu vou trazer o que, por enquanto, está apalavrado, falta assinar, né, os clubes estão negociando, um grande resumão aí para vocês desse mercado de transferência que agitou esse final de ano e já esses 2 primeiros dias de 2026. Então fica aí ligado, segura no sofá aí, meu querido, pega pipoca, refrigerante, que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu prometo que vai ser bom. Vou reunir aqui diversas informações que eu obtive, então vai ser um vídeo bom e até para você saber quem seu clube está contratando, quem seu rival está contratando. Às vezes, inclusive, pode ser até um jogador do teu time, viu? Então, bom, vamos lá. Seguinte, antes de mais nada, o primeiro clube que eu vou dizer aqui é o Atlético Paranaense, que subiu da Série B para a Série A, então vai ter vídeos de cobertura do Atlético Paranaense nessa temporada 2026. E o Atlético Paranaense já contratou os seguintes jogadores: Alejandro Garcia, meia do Once Caldas, o Juan Portilha, volante do Tadieres, e o Gilberto, lateral direito do Palmeiras, que chega por empréstimo até o fim de 2027. Tivemos um pequeno probleminha com a luz, já voltei aqui, já estou de volta para trazer a continuação. Mas, o Atlético Paranaense, eu falei 2027 e 2026, o final do contrato do Gilberto com o Atlético, com o Furacão. O Furacão também perdeu alguns jogadores, O Kevin Velasco, voltou ao Puebla do México, o Mateu Gamarra, tá emprestado ao Olímpia, e o Diório foi para o Santos Laguna também do México. Além do Fernando, que foi para o Ceará, o Allan Kardec, que não renovou seu contrato, o Tevez, que retornou ao Cruzeiro, e o Tobias Figueiredo, que retornou ao Fortaleza. Passando agora pro Galo, o Atlético Paranaense. Antes disso, se inscreve no canal dessa força. Olha que eu tô trazendo detalhadamente quem saiu e quem tá voltando nesse resumão do mercado de transferências de dezembro. Então, se inscreve aí para dar essa força nesses 2 dias aí, nesses poucos dias que a gente teve de mercado em dezembro e também nesse comecinho de janeiro. Já tivemos muitas movimentações. Então, cara, é um resumão bacana que eu tô trazendo para vocês. O Atlético contratou já o Renan Lodge, que veio do Al Hilal, baita contratação na minha opinião, vem para ser dono da lateral direita. Além disso, está negociando com o Vitor Carvalho, volante do Braga, o Fred, também volante do Fenerbahçe, o Matias Galarza, também volante do Tadieres, então o Galo está procurando aí um camisa 5 para ser dono da posição. O Vitor Hugo também está sendo negociado com o Bahia para vir definitivo para o Galo, e o Juninho Capixaba a mesma coisa, para vir definitivo, o Galo estuda comprá-lo do Bragantino. Por quê? O Galo perdeu jogadores importantes nessa transferências. O mais recente, inclusive, é o Arana, que foi para o Fluminense. Além disso, tem o João Marcelo, que foi emprestado ao Chabal Ali, o Fausto Vera, que foi para o River Plate, o Caio Paulista, que retornou ao Palmeiras depois do empréstimo, o Gabriel Ávila, que foi de graça para o Vila Nova, o Bruno Fux, que foi comprado pelo Palmeiras depois do empréstimo também, além dos jogadores, como eu falei, que pode sair. O Rony também está recebendo sondagens de clubes brasileiros, além do Santos, e o Júnior Alonso, que pode sair, já que não há conversas para renovação, já pode buscar algum clube. O Saraiva também não renovou seu contrato, o Patrick tem com sondagens ali de empréstimo para o Bragantino, então são esses jogadores que podem estar saindo do Atlético Mineiro. Lá no Bahia, subindo para o Nordeste, o Christian Oliveira foi emprestado pelo Grêmio ao time, então vai reforçar o Bahia nessa temporada, e podem vir ainda, o Juninho estava negociando, mas não vem mais pro Bahia porque ele foi negociado ao Pumas do México. O Rony, como eu falei, do Atlético, está sendo sondado pelo Bahia, além do Bruno Gomes, lateral do Internacional, que pode estar sendo envolvido em troca pelo Iago Borducci. Os dois são laterais direito. Além disso, tem o Roman Gomes, lateral direito do Estudiantes da Argentina, que está sendo sondado, e rolou a renovação do goleiro Ronaldo, junto ao Atlético Goianiense. Ele fica, em definitivo, no Bahia, e o Everton Ribeiro também renovou seu contrato. Vai embora, infelizmente, o Danilo Fernandes aposentou do futebol, e o Santiago Arias não renovou seu contrato, além do Thiago, que foi para o Orlando City, o Rafael Ratão, que foi vendido ao Xangai Shenhua,
e o André, no lateral direito, que foi para o Londrina. E o Matheus Bahia e Miqueias, que não renovaram seu contrato também. Já descendo ali para o Rio de Janeiro, o Botafogo contratou o Riquelme, zagueiro do Sport, o Villalba, atacante do Nacional, o Ferrarese, zagueiro do São Paulo, Martim Anselmi, novo técnico, né, que vai reassumir o comando técnico do Botafogo, mas ainda pode chegar o Rubens, o Atlético Paranaense, o Jair, que tenta seu retorno ao Botafogo depois da sua passagem frustrante, eu diria, ao Nottingham Forest. Eu esperava bastante desse zagueiro, tá? Jogou muito bem no Campeonato Brasileiro, mas lá na Europa não foi tão bem assim, não teve oportunidade. O Júlio Romão, também volante, que pode vir do Ferencváros. O Christian Medina, na negociação está rolando ali junto ao Estudiantes, e o Tiquinho Soares, que já expressou seu desejo de retornar ao Fogão. Vai embora do Botafogo o Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, o Gabriel Bahia, que encerrou seu empréstimo junto ao Volta Redonda, né, voltou ao Voltaço, o Lucas Alter, que foi para o Houston Dynamo, lá dos Estados Unidos, e ainda deve sair o Savarino para o Fluminense, que ainda deve, né, uma troca aí que deve envolver dinheiro, e também o jovem Wallace Davi, o Mastriani, que não fica depois do empréstimo, e o Cuiabano também, que ainda tenta permanência, mas eu acho difícil dele ficar por conta das sondagens dos outros clubes, inclusive o próprio Nottingham Forest estuda a volta do jogador para a disputa do campeonato inglês. Passando agora para São Paulo, lá no interior, o Bragantino contratou o Ignacio Sousa, né, que vem do Peñarol, o meia, né? Ainda mais, além disso, retornam de empréstimo o Lucas Cunha, o Luan Cândido, o Gabriel Novaes, o Arthur Souza, e a renovação com Wagner Mancini até o fim de 2026. Aí o Gabriel, também volante do Bragantino, são os dois aí que renovaram seus contratos nesse final de ano. Essas são as contratações do Bragantino, que pode perder ainda o Thiago Borbas, né, para o Real Oviedo, tem a negociação rolando com o time espanhol. O Guilherme Lopes também, que pode sair para o Atlético Goianiense, e o Juninho Capixaba, que pode ir para o Atlético, e o John, que também está em negociação com o Zenit da Rússia. A Chape, cara, a Chape tá movimentando o mercado, viu? A Chapecoense contratou o Anderson, goleiro do Atlético Goianiense em definitivo, pegou emprestado o Enio do Juventude, o Igor Meritão, volante do CRB, o Jean Carlos também meia do Criciúma, o Jonathan Palacios, atacante do Amazonas, João Vitor, volante do Avaí, Marcos Vinícius, lateral direito também do Avaí, o Rafael Thierry, zagueiro do Sport. Você vai percebendo que o time está realmente contratando, né? O Robert, meia emprestado do Atlético Mineiro, e ainda pode enxergar o Christian Barletta, o Gabriel Bosquilha, o Gui Lobo, o Gustavo Casonati, o Abraão, o Hermes, né, lateral esquerdo do Criciúma, o Jadson, são jogadores que podem estar pintando no Chapecoense, na Chape, para a temporada 2026, que é um dos times que subiram na Série B, né, e precisa, sim, se reforçar para permanecer na Série A do futebol brasileiro. Porém, na Chape, né, bem jogadores, mas vão embora alguns jogadores, né? O David, goleiro, não renovou, assim como o Everton, o Felipe Vieira, o Getúlio, né, que o contrato de empréstimo chegou ao fim, e o Inocêncio também não renovou, Jimenez, Márcio Júnior, Marlon, Persson, né, que foi para o América Mineiro, o Pedro Martins, que retornou ao Sport, o Rafael Santos, que também retornou para a Portuguesa, e o Tomás, que não renovou, além do Vinícius Balieiro, que retornou ao Santos depois do seu empréstimo. O Corinthians, que é o próximo aqui da lista, tá no transfer ban, então não tem nenhuma negociação ainda rolando no percurso, apenas renovação de contrato, né? O Michael renovou seu contrato com o Corinthians, e tem os jogadores que estão retornando de empréstimo, né? Casos de Wagner, Alex Santana e Pedro Raul. Assim, com a situação do Corinthians grave de transfer ban, eu permaneceria com esses jogadores para 2026. São bons nomes? Óbvio que não, né? Jogadores, no caso do Wagner, já com idade avançada, mas são peças que você adquire de graça numa temporada que você não vai poder contratar jogadores, apenas por empréstimo. Né? E aí ainda pode perder alguns jogadores importantes no setor ofensivo, como o Romero, o Thales Magno, e no setor defensivo também com o Anguilhere, que não renovou o seu contrato, e o Charles também, que está negociando com o Coritiba. Então são jogadores que, na minha opinião, são peças imprescindíveis para o Corinthians, porém, no Thales Magno, por exemplo, o Corinthians não pode efetuar a cláusula de compra porque está no transfer ban. Então ele volta ao New York City. Curitiba também resolveu mexer no mercado, né? Muitos jogadores. Né? No Curitiba vai embora, quer dizer, vem, né? O Fernando Seabra, né? O técnico que estava sem clube, vai comandar o time do Coxa
na temporada 2026, vamos saber até quando, né? Desses técnicos todos que eu tô falando que estão chegando, a gente não sabe até quando eles vão permanecer no cargo, mas enfim, estão no cargo aí. Pedro Rocha, atacante do Remo, o William Oliveira, volante do Vitória, o Tinga, lateral do Fortaleza, Breno Lopes, também do Fortaleza, e ainda podem chegar o Thiago Santos, zagueiro do Fluminense, o William Machado, zagueiro do Ceará, o Charles, volante do Corinthians, o Patrick Mercado, meia do Independente Del Valle, Gustavo do Dubai United, do Verratti, né, também do Vasco, são jogadores que todos esses são jogadores que o Coritiba está negociando. Não quer dizer que vai fechar o contrato ainda, mas a negociação pode evoluir com a abertura do mercado de transferência, na janela de transferência. O Eduardo Sacha também está em negociação, o atacante do Bragantino. Tiquinho Soares, Lucero, o Eric do Vitória, Lucero do Fortaleza, Matias Pereiro do Central Córdoba e o Fernando Sobral do Cuiabá. Vai embora do Coxa, o Matias Fraquia, né? Vai para o Coquimbo do Chile, o Alex Silva vai para o Ceará, o Zeca não renovou, o Giovani vai para o Atlético Goianiense, o Felipe Machado retorna ao Vitória, o Carlos De Pena também não renovou, o Nicolas Careca vai para o Novo Horizontino, o De La Torre vai para o Vila Nova, o Everaldo também não renovou e o Gustavo Coutinho retorna ao Sport. Quem pode sair do Coritiba e está ali com negociações um pouco avançadas é o Pedro Morisco, que pode ir para o Bahia, e os emprestados, né, que estão sendo emprestados, que é o Rafael William para o Azuris, o Marcelo Silva para o Botafogo da Paraíba, o Jamerson, né, para o Vitória, o Matheus Bianchi para o Novo Horizontino e 2 jogadores ainda que não tiveram seus clubes anunciados, que é o Yuri Castilho e o Cleison, não devem permanecer no Coxa e devem ser emprestados até o final dessa janela de transferências. No Cruzeiro, quem vem principalmente é o Tite, né? Que vai comandar um clube brasileiro que não é o Corinthians e nem o Flamengo na temporada 2026. Vamos ver como que vai ser o desempenho do ex-técnico da seleção brasileira e também do Flamengo agora em 2026 com o time do Cruzeiro, que tem bons jogadores ali. O Nézer Villarreal, atacante, chegou do Milionários, né, um jovem atacante sub-20 ali, que foi, né, artilheiro da última, do último Mundial. E o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, também teve seu contrato firmado com o time mineiro. Ainda podem chegar o Chico da Costa, a negociação está bem avançada com o Cerro Porteño, e o Gerson, que está em negociação com o Zenit, está uma coisa um pouquinho trabalhosa. Lembrando que os russos dão muito trabalho em negociação, eles não querem perder dinheiro, então para contratar o Gerson, o Cruzeiro vai ter que desembolsar uma boa grana. O Cruzeiro perde o Gabriel Barbosa, que foi para o Santos por empréstimo, retorna ao Peixe. O Bolassi, que não renovou, o Eduardo também não renovou, isso é um bom nome, tá, no mercado de transferências para quem precisa contratar jogadores que estão sem contrato, estão sem time, é uma boa saída o Eduardo, porque joga bem, teve muitas lesões em 2025, mas sabe jogar bola. O Gamarra também retornou ao Atlético Paranaense e ainda podem sair, né, o Léo Aragão, que, né, vai ser emprestado, está em negociação com o Avaí, o Jonathan Jesus, que está negociando com o Zenit, isso pode beneficiar a compra do Gerson. O Fagner, que deve retornar ao Corinthians, mas ele quer permanecer no Cruzeiro, então isso prejudica um pouco o Corinthians também nesse retorno dele em 2026. O Caio Jorge, que está recebendo sondagens dos clubes da Europa, o próprio Zenit, e como eu falei, eles vão querer ganhar dinheiro, então eles vão atrás do Caio Jorge também, talvez do Jonathan Jesus, nessa transação com o Gerson. E o West Ham também está atrás do atacante, e que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, além do Flamengo, como vocês podem ter acompanhado os noticiários nos últimos dias. E o Tevez, jovem atacante do Cruzeiro, está recebendo algumas sondagens também, e não deve permanecer no time celeste na próxima temporada. No Flamengo, poucos jogadores chegaram, né? O Vitão chegou, né, o zagueiro vindo do Internacional, um bom nome, jovem, né, ainda tem muito a melhorar, na minha opinião, e eu acho que isso pode, mas é um bom nome ali de reserva do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma peça excelente do Mengão para 2026. E ainda pode vir o Gabriel Brazão, do Santos, que o Flamengo está negociando, porque perdeu o Matheus, o Henrique, né, deixa eu confirmar aqui, Matheus Cunha, pro Cruzeiro, foi atrás então do Gabriel Brazão, e também o Caio Jorge, que está nessa negociação, nessa insistência do Flamengo com o Cruzeiro, que já disse que não vai negociar com rivais no futebol brasileiro. Eu acho uma decisão certa, né? Visto que você não vai reforçar o seu rival com o seu principal jogador. Vai embora o Juninho,
pro Pumas, como eu falei anteriormente lá no Bahia, o Matheus Cunha pro Cruzeiro, o Pablo, né, que não renovou seu contrato e foi pro São Bernardo aqui de São Paulo, o Cleiton também, que não renovou e foi pro Wolfsburg da Alemanha, o zagueiro, o Carlinhos, que foi emprestado ao Remo, e ainda podem sair o Michael, que deve sair, não deve, o Flamengo não deve insistir, dar muito trabalho na negociação, além do Everton Cebolinha, que está sendo inclusive oferecido para outros clubes do futebol brasileiro, o Alan também volante, né, inclusive o São Paulo já foi atrás para sondar a possibilidade de contratá-lo nessa janela, e o Vinha, lateral esquerdo, isso, também deve ser negociado, além do Everton Araújo, que negocia, já direcionado ao Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Passando para o rival do Flamengo, né, o Fluminense fechou a contratação do bom zagueiro James, do Mirassol, e ainda pode chegar o Guilherme, e o Arana também, que chegou nessa sexta-feira, fechou o contrato com o Fluminense, deve vestir as cores do Flusão na próxima temporada. O Fluminense ainda que deve contratar o outro jogador do Atlético Mineiro, tá ali sondando, negociando com o Hulk, o principal jogador do Galo nos últimos 10 anos, eu acho, e está nessa negociação com o Fluminense. Além disso, como eu falei, o Cebolinha também está negociando com o Fluminense, do Flamengo, o Savarino, do Botafogo. São esses alguns nomes que podem pintar no Flusão em 2026. Bons nomes, viu? O Fluminense pode contratar excelentes jogadores nessa janela de transferências. Mas vai embora o Manuel, o Thiago Silva, né, que foi para o Porto, o João Neto, que vai para o CRB, o Thiago Santos, que já vai para o Curitiba, o Doman, né, que vai para o Houston Dynamo, e ainda podem sair o Wallace Davi, como eu falei, para o Botafogo, o Freitas para o Bolonha, o Kaique Almeida para o Mirassol, mas também não vai mais, então deve ser negociado para outro clube, e o Lescano para o Cerro Porteño. Então o Fluminense vai perder alguns jogadores também nessa janela de transferências, não vai conseguir segurar alguma das suas peças. No Grêmio Imortal, o Grêmio fechou contrato com o Luiz Castro para ser o novo técnico de 2026, e o técnico português vai ter o Caio Paulista como seu lateral esquerdo, né? O Grêmio fechou essa parceria com o Palmeiras, e o Caio Paulista deve jogar com a camisa do Imortal em 2026. Além disso, ainda pode chegar o TT do Panathinaikos, o Everton Araújo do Flamengo, e o Grêmio também teve as renovações de Edenilson, Kahneman e Alisson nessa temporada de 2026. Mas vai embora o Enzo, que também não renovou, o Alex Santana que volta para o Corinthians, o Adriel, goleiro, que foi emprestado novamente, o Arezzo também emprestado, além do Ronald, né, também foi emprestado, e o Alisson, que renovou e foi vendido ao Aston Villa lá da Inglaterra, nessa janela de transferências. O João Lucas também foi emprestado, mas ainda pode sair o Gabriel Grando, que deve ser negociado. O Palmeiras estava atrás dele, mas eu acho que deve ser negociado para outro clube. O Jorge também deve ser emprestado, o Gemerson, o Camilo, que deve ir para a Chapecoense, o Christian Oliveira, que também vai para o Bahia, e o Vieri, que está negociando com o Botafogo. Então você vê que muitos clubes estão se desfazendo de algumas barcas e contratando muitos jogadores também. Então o mercado de transferências está recheado, cara. E eu acho que vai pintar grandes contratações aí nesse meio de temporada. Quer dizer, em janeiro, antes de começar a temporada. No Inter, rival do Grêmio, rival mortal do Imortal, o Inter contratou o Paulo Pesolano, também com o seu novo técnico, a dupla Grenal contém novos técnicos para 2026, e ainda podem chegar o Fernando, né, volante que chegou a atuar em 2025 pelo Grêmio, mas foi transferido pelo Inter, mas foi transferido e deve retornar em 2026, está recebendo algumas sondagens da direção do Internacional. O Dória, zagueiro do Atlas, do México, o Iago, lateral esquerdo do Bahia, além, né, do Victor Gabriel, que o Inter efetivou a compra depois do empréstimo junto ao Sport, e o retorno de Kehler e Gabriel Barros do Botafogo aqui de Ribeirão Preto. Vai embora do Inter o Estevão para o Ipiranga, o Luiz Otávio para o Orlando City, o Vitão para o Flamengo, o Ricardo Matias, jovem jogador do Inter, vai para o Al Ahly lá das Arábias, e podem sair ainda o Vitinho para a China ou para o Santos, o Bernabé, que está negociando com o River Plate, o Bruno Gomes, que está recebendo propostas tanto do Atlético Paranaense quanto do Bahia, e o Lucas Mugni, e o Ramon do Vitória também podem estar indo embora, né? O Ramon está sendo sondado ali para permanecer mais um ano no Vitória. Já passando para a estrela de 2025 do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. O Mirassol fechou, né, o contrato com o Rodrigo Rodrigues, atacante do Operário lá do Paraná.
o Denilson, volante do Cuiabá, o Yuri Lara, que vem lá do Japão, o Nathan Fogaça, do Novo Horizontino, o André Luiz, que vem também lá da China, e ainda podem chegar o Igor Carius, do Sport, o Eduardo, do Cruzeiro, e o Lucas Mugni, do Ceará. O Eduardo, inclusive, está sem clube, então vai ser uma contratação até que facilitada do Mirassol e um bom nome para atuar no meio de campo do Leão do Interior. Também vai embora do Mirassol o James, como eu falei, o Gabriel para o Sporting, o Danielzinho para o São Paulo, o Guilherme Marques, que não renovou seu contrato, o Maceió, que retornou para a Portuguesa, o Bruno Bertinato, que voltou para a Portuguesa também, o PH, que retornou ao Noroeste, o Matheus Salles, que retornou ao Botafogo de Ribeirão Preto, o Chico da Costa, que retornou para o Cerro Porteño, mas foi para o Cruzeiro, e também temos o Matheus Bianchi, que foi para o Novo Horizontino também, o Gabriel Kinesovitsky, do Cuiabá, que retornou para o Cuiabá, e o Lucas Ramon, que foi para o São Paulo. Mas o Lucas Ramon só pode atuar por enquanto em maio com a camisa do São Paulo. O Palmeiras, que é o próximo aqui da lista, contratou o Bruno Fux, em definitivo junto ao Atlético Mineiro, e o Marlon Freitas, volante do Botafogo. Além disso, o Palmeiras renovou com o Marcelo Lomba até 2026, mas Palmeiras e outros clubes também do Brasil receberam um não do Fabinho, né, que jogou no Liverpool e também foi relacionado já nos últimos jogos com a seleção brasileira. O volante não tem preferência para voltar ao futebol brasileiro tão cedo, então não deve vestir verde ou outro uniforme em 2026. Foi embora do Palmeiras o Aníbal Moreno para o River Plate, o Caio Paulista para o Grêmio emprestado, o Rômulo também emprestado para o Novo Horizontino, o Vitinho, que estava no Novo Horizontino, deve ser negociado, então também não deve permanecer no Palmeiras em 2026. E ainda podem sair o Mikael, zagueiro do Verdão, que recebeu propostas da Europa, da MLS e também dos clubes árabes. No Remo, né, outro clube que subiu da Série B para a Série A, vem o Aleph Manga, do Avaí, o Juan Carlos Osório, né, que já treinou o São Paulo, será o novo técnico do time lá do norte, do Pará. O Carlinhos, do Flamengo, o Zé Ricardo, do Shonan Belmari, do Japão, o João Lucas, do Grêmio, o Pikachu, do Fortaleza, ídolo do Remo, vai defender as cores do clube do seu coração em 2025, e ainda podem chegar o Thalisson para nessa temporada de 2026. Sai o Pedro Rocha, que não renovou seu contrato, o Pedro Costa, que foi para o Santa Cruz, o Luan Martins, que retornou ao Primavera, aqui do estado de São Paulo, e o Pedro Castro, que foi para o CRB. No Santos, o Santos modesto também nas contratações, não, né, firmou nenhum novo contrato, apenas além do Gabriel Barbosa, que foi por empréstimo ao Cruzeiro, mas não firmou nenhuma outra contratação, apenas renovou ou comprou os seus jogadores que já estavam de contrato previsto para finalizar em 2025. Né? O caso do Zé Rivaldo, que vem definitivo do Cruzeiro, o Álvaro Bareal, que foi comprado do Cincinnati, o Neymar, que renovou seu contrato para jogar até o final do ano, 2026, e como eu falei, o Gabriel Barbosa. Ainda pode chegar o Vitinho, né, jogador do Palmeiras, do Internacional, o Rines Troça, o Antony Alves e o Felipe Loyola, do Independente. O Rony, do Atlético Mineiro, segue no radar do Santos para 2026. Vai embora do Peixe o Nonato, que foi comprado pelo Fluminense, né, depois do empréstimo dele, o Luizão para o Goiás, o Guilherme, que deve fechar firmar nos próximos dias com o Houston Dynamo dos Estados Unidos, o Zanocelo também, que permanece no Ceará. Ainda pode sair o Gabriel Brazão, como eu já falei anteriormente, para o Flamengo, o JP Sherman, que deve ser emprestado, o Souza, que anda sendo sondado por alguns clubes europeus, o Robinho Júnior, que está sendo negociado com o Espanhol da Espanha, e o Patrick, que deve ser emprestado ao Remo lá no Pará. Além do Alfredo Morales, que pediu a sua rescisão de contrato, e inclusive deve ir à Justiça e também à FIFA para conseguir isso. O São Paulo também tímido no mercado, né, firmou algumas parcerias já, né, o próprio Danielzinho, destaque do Mirassol, o Carlos Coronel, que era um goleiro sem clube, convocado pela seleção paraguaia constantemente, e também o Lucas Ramon, como eu falei, pré-contrato já assinado com o Mirassol, mas ele só pode jogar a partir de maio, mas o São Paulo está tentando uma liberação junto ao Mirassol para tentar que ele venha mais cedo. E ainda pode chegar o Alan do Flamengo, como eu também já adiantei para vocês. O Oscar, né, dos jogadores que vão embora, o Oscar se aposentou, o Mailton foi emprestado ao Fortaleza, o Moreira emprestado ao Porto B, o Dineno foi para o Deportivo Cali, o Luiz Gustavo não renovou seu contrato, então está livre aí na janela de transferências para renovar com quem ele quiser. O Rigoni também não renovou seu contrato.
o Leandro foi para o Botafogo da Paraíba, o Ibali foi para o Juventude, o Jandrei também permaneceu no Juventude por mais um ano de contrato de empréstimo, o Patrick Lança também foi para o Juventude, e ainda pode sair o Ferrares para o Botafogo, o Pablo Maia também para o Botafogo, o Rodriguinho também para o Botafogo, e o Luan, que está aí buscando algum clube para ser negociado. Falando de Vasco da Gama, poucos jogadores também contratados, muitos renovados, né? O Jair renovado, o Puma Rodrigues também renovou seu contrato, e podem estar pintando no clube aí de São Januário o Johan Rojas, do Monterrey, e o Alan Saldívia, do Colo-Colo. Deve ir embora o Jean David, né, que teve seu contrato rescindido, o Maicon para o Coritiba, o Paulinho, que não renovou seu contrato, Maurício Lemos também não renovado, Lucas Oliveira para o Ceará, o Sforza fora dos planos do time do Vasco da Gama, e o David, que também deve ir para o Vitória. No caso do próprio Vitória, já falando do Leão da Barra, vem aí pro Leão da Barra o Kaique Gonçalves do Juventude, o Mateuzinho do Cuiabá, o Richelli do Famalicão, e o Eric, né, que vem em contrato definitivo, e o Baralhas também contratado em definitivo. Vai embora o Raul Cáceres, que não renovou seu contrato, o Carlinhos também, que não renovou seu contrato, William Oliveira, também não renovado, Ricardo Hiller, não renovado, e o Lucas Alter, que foi para o Houston Dynamo na transferência entre Botafogo e Houston. O Vitória só foi passageiro nessa negociação. E o João Pedro, que foi negociado, e que deve ser negociado, aliás, e o Léo Naldi, que deve ser emprestado para o Novo Horizontino. Deve não, né? Foi emprestado para o Novo Horizontino. E é isso, meus queridos. De janela de transferências de dezembro e desses 2 dias de janeiro. Um vídeo bem longo para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa nos comentários se o seu clube acertou nas contratações ou foi muito mal. Deixa aí, eu quero saber o que você está achando desse mercado de transferência até agora. Com as bombas, eu acho. As 2 bombas, na minha opinião, que tivemos até agora é a do Gabriel Barbosa. Eu acho isso, né, impressionante. Dos laterais esquerdos do Atlético Mineiro, o Renan Lodge, que chegou, e o Arana, que foi embora. O Marlon Freitas, que movimentou um pouquinho o mercado e a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. E eu acho que o Vitão, um jovem zagueiro do Internacional, que sai do Inter, foi um destaque, um dos poucos destaques que o Inter teve em 2025, foi pro Flamengo nessa janela de transferências. E é isso, meus queridos. Um forte abraço em cada um de vocês. Um excelente ano para todo mundo. E até o próximo vídeo, que vem na segunda-feira, com mais mercado de transferências, o que eu acho que vai ser esses campeonatos estaduais em 2026. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.